Resumo do livro Elon Musk: Como o CEO bilionário da SpaceX e da Tesla está moldando o nosso futuro. Primeira infância. Elon Reeve Musk nasceu em Pretória, África do Sul, em 1971. Seu avô era um empresário que se tornou um modelo para Elon. Sua avó foi a primeira quiroprática no Canadá. Elon teve uma infância dolorosa. Ele sofreu bullying na escola. Ele tinha um relacionamento ruim com o pai. Seus pais se divorciaram quando Elon tinha 10 anos. Para escapar de todos os seus problemas, Elon concentrou sua atenção nos livros. Ele lia até 10 horas por dia. Quando tinha 12 anos, ele escreveu um programa para um jogo de computador que foi vendido por $500. Quando tinha 17 anos, ele decidiu se mudar para o Canadá, em parte porque não queria servir nas Forças Armadas e em parte porque considerava a América o país onde ele poderia perseguir seus objetivos. Ele estudou na Keynes University por 2 anos e depois foi transferido para a Universidade da Pensilvânia, onde se formou em Economia e Física. Enquanto estudavam na Universidade da Pensilvânia, ele e seu colega alugaram uma casa grande, que transformaram em uma boate nos fins de semana, arrecadando $5 por entrada. Primeira startup. Depois de concluir sua graduação, Elon se mudou para São Francisco, onde estagiou em 2 startups. Enquanto trabalhava em uma startup, Elon teve a ideia de criar um catálogo online de lojas, restaurantes, cabeleireiros, etc. Em 1995, ele e seu irmão Kimball fundaram a Global Link Information Network. A ideia é semelhante à primeira versão do Google Maps que surgiu anos depois. Em 1996, a More Davidus Ventures, uma empresa de investimentos, investiu $3 milhões na empresa de Elon e a renomeou como Zip2. Em 1999, a Compaq se interessou pelo negócio e ofereceu $307 milhões pela Zip2. Elon Musk recebeu $22 milhões por suas ações na empresa e seu irmão Kimball recebeu $15 milhões. Xcom e PayPal. Com os lucros da Zip2, Elon comprou um carro esportivo McLaren, um condomínio e um avião hélice. Ele também iniciou um novo projeto para um banco online e o chamou de Xcom. Ele investiu seus próprios $12 milhões no Xcom. Em 1999, a Xcom obteve a licença para fornecer instalações bancárias e adquiriu 200 mil clientes nos primeiros dias. O sucesso inicial do Xcom atraiu a concorrência da Confinite. Em março de 2000, a Xcom e a Confinite decidiram unir suas forças e se fundiram, mantendo o nome Xcom. Algumas semanas depois, grandes empresas como a Goldman Sachs e o Deutsche Bank investiram no Xcom. À medida que a empresa crescia, os desafios técnicos também cresceram. O estilo combativo de Elon irritou muita gente. Houve um golpe contra Musk, removendo-o do cargo de CEO e colocando Peter Thiel em seu lugar. Isso aconteceu quando Musk estava em lua de mel. Musk ficou como consultor da empresa. Elon continuou investindo mais na empresa e acabou se tornando seu maior acionista. O Xcom foi renomeado para PayPal em 2001. O PayPal atraiu a atenção do eBay em 2002 e foi comprado por $1,5 bilhão. Musk recebeu $250 milhões com a venda. SpaceX. Elon sempre foi fascinado pelo espaço e queria se envolver em projetos espaciais. Ele se mudou para lá, onde houve um trabalho significativo no campo da aeronáutica. Como primeiro passo, ele se juntou ao Conselho de Diretores da Mars Society, uma organização sem fins lucrativos que uniu cientistas e engenheiros que queriam pensar em uma possível colonização do planeta Marte. Musk estava interessado em construir foguetes para lançar satélites e, portanto, em 2002, fundou a SpaceX, Space Exploration Technologies. O objetivo era transportar cargas mais pesadas a um preço muito mais barato do que qualquer outra empresa do setor. Musk investiu pesadamente na SpaceX. Ele começou a recrutar pessoas das melhores universidades, bem como engenheiros apaixonados pela construção de um foguete. Musk tinha metas agressivas e queria lançá-lo em 15 meses. A SpaceX comprou um campo de testes no Texas. No início, os motores funcionaram apenas por 2 ou 3 segundos antes de explodir. O primeiro lançamento oficial aconteceu em 2006, 4 anos depois da data planejada. O Falcon foi lançado, mas explodiu após 20 segundos. O segundo lançamento aconteceu 1 ano depois com o mesmo foguete, o Falcon 1. Ele completou sua primeira etapa, mas explodiu após 5 minutos.
Tesla. Em 2003, enquanto procurava investimentos, J.B. Straubel conheceu Elon. Ele queria construir um avião elétrico. Mas Musk não estava convencido da ideia, mas investiu $10 mil. Os fundadores da Tesla, Martin Eberhard e Mark Tarpenning, que buscavam um investimento de $7 milhões, abordaram Musk. Musk ficou impressionado com a ideia de criar um carro esportivo elétrico e investiu $6,5 milhões, tornando-o o maior acionista da Tesla. O plano inicial da Tesla era reformar um Lotus Elite com um motor de propulsão elétrica desenvolvido pela AC Propulsion. Mas os desafios foram mais difíceis do que eles imaginavam. Um dos maiores desafios era conectar várias baterias de íon de lítio em paralelo sem aquecer o sistema e evitar incêndios em caso de acidente. Em 2006, quando a Tesla demonstrou seu protótipo, o Roadster, atraiu potenciais investidores. A Tesla garantiu um investimento de $40 milhões. O Roadster foi lançado em julho de 2006 por $90 mil. Ele poderia cobrir uma distância de 400 quilômetros com uma única carga. À beira da falência. Em 2008, a Tesla e a SpaceX estavam à beira da falência. A Tesla precisava de $4 milhões mensais para operar. E os investidores estavam se afastando de Elon por causa dos artigos publicados sobre Elon e suas capacidades de gerenciamento de negócios. Elon lançou campanhas para arrecadar fundos para a SpaceX e a Tesla. A SpaceX conseguiu um contrato com a NASA somente após sua quarta tentativa, quando lançou com sucesso o foguete Falcon 1. O contrato forneceu à SpaceX $1,2 bilhão para um serviço de 12 voos para a Estação Espacial Internacional. A Tesla não conseguiu obter fundos de fora. Então Elon decidiu pegar um empréstimo de $40 milhões da SpaceX. Em 2009, a Tesla começou a vender Roadster e vendeu cerca de 2.500 carros em 4 anos. A Tesla também anunciou o lançamento de um novo Tesla Model S em 2010. Mas foi adiado para 2012. Mesmo após o atraso, o Model S foi muito apreciado por todos. Era incrivelmente estiloso e podia ir até 480 km com uma única carga. O veículo elétrico chamado de computador com rodas ganhou o título de melhor carro já produzido e obteve alta audiência. Após o lançamento bem-sucedido do Model S, a Tesla logo voltou à beira da falência, mas prosseguiu com a expansão de sua rede elétrica de carregamento. Musk pegou pessoas de todos os cantos da empresa e as colocou em vendas. Ao mesmo tempo, ele tentou fazer um acordo com Larry Page para comprar a Tesla por $1 bilhão. No entanto, os novos vendedores fizeram um ótimo trabalho e venderam muitos carros e o negócio não aconteceu. Além desses, Musk também é o maior acionista da SolarCity, que instala painéis solares em todo o país.